Fala, meu povo, canal do Lu, que é canal do povo brasileiro. Bom, gente, hoje eu quero falar sobre o governo Lula, sobre FGTS, PIS, PASEP, seguros, muita coisa, principalmente o fim do saque aniversário no governo Lula. Então fica ligado aqui até o final, pelo amor de Deus, que a gente tem muita coisa para falar. Bom, gente, primeiro, antes de falar bastante do governo Lula, vamos voltar lá atrás no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro foi meio que surpreso, né? Para muitos trabalhadores que achavam que ia ser um desastre para os trabalhadores em muitos temas. Mas graças a Deus, né? Resumindo assim, vamos falar assim, no governo Bolsonaro nós tivemos as liberações do FGTS, né? Tivemos o lançamento do saque aniversário, tivemos em um momento difícil a antecipação do PIS/PASEP. Para quem não sabe, o PIS de 2000, ano base 2019, pagamento 2020, 2021 foi antecipado para quem tinha conta na Caixa do segundo semestre. Enfim, tivemos muita coisa. Aí teve o lançamento da antecipação do saque aniversário, que ajudou muita gente, né? Mas ó, vamos só lembrar que o saque aniversário, por mais que muita gente acha que foi uma armadilha, né? Muita gente pensa assim, que até hoje, né, acha que o saque aniversário foi e é uma armadilha do governo, dos governos, né? Mas lembrando que para aderir, o trabalhador não é obrigatório a adesão ao saque aniversário, e sim é voluntário. Então, se você faz a adesão, tem que fazer de forma consciente. Mas bora lá. Então, no governo Bolsonaro, a gente teve o FGTS saque imediato, nós tivemos o FGTS emergencial por conta da pandemia, e acabando a pandemia, 2022, que era ano eleitoral também, tivemos o FGTS extraordinário. Com o saque aniversário, os trabalhadores também têm a opção de movimentar o FGTS através da modalidade, né? Então, o trabalhador que faz a adesão, eles podem optar por aderir ao saque aniversário, né? E dessa forma eles estão movimentando um saldo lá parado, né? Então, pode ser bom para uns e não muito bom para outros, certo? Isso é muito relativo. Cada um pensa de um jeito, mas vamos lá. Depois vocês vão entender porque eu estou falando tudo isso. E aí, gente, nós tivemos as eleições em 2022, foram acho que as eleições mais acirradas, mais polarizadas de todos os tempos no país. Um país dividido entre esquerda e direita, entre Lula e Bolsonaro. Aliás, isso continua até hoje, na internet, em tudo. Mas aqui no meu canal do Lu, eu procuro não ficar nem pro lado de Bolsonaro, nem pro lado do Lula. Eu procuro passar aqui a informação, mas sem um lado, né, específico. Nem também ficar em cima do muro. É só ser o justo. Agora, quero explicar para vocês por que não tem FGTS, não tem nada disso no governo Lula. Né? Nós estamos aí, eu vi que muitos inscritos, trabalhadores estão se declarando meio que, como é que eu posso dizer, decepcionados com o voto que deram para o Lula, os trabalhadores, né? Então tem trabalhador que também não deu voto para o Lula, que deu para o Bolsonaro, né? Mas isso é normal, gente, de governo. A gente também meio que às vezes se decepcionava com algumas medidas do governo Bolsonaro, com algumas demoras, mas enfim. Bora lá. Só dar um exemplo, por exemplo, vou dar só um exemplo. Uma vez, quase que o PIS, o abono salarial, ia ter fim. O Paulo Guedes teve a brilhante ideia de falar para o governo Bolsonaro acabar com o abono salarial ou mudar a regra. Exatamente. No governo Bolsonaro, eles queriam fazer o quê? Que todos tivessem direito, quem ganhasse até R$ 1.500. Ou seja, quase ninguém ia ter direito. Então, de 23 milhões que teriam direito, iria cair para menos da metade. Então, com isso, o governo iria
economizar nesse sentido, porque são 8 bilhões por ano, ou mais de 8 bilhões que o governo paga com o abono salarial. Esse dinheiro sai dos cofres públicos, claro, sai do orçamento, né? Todo ano o governo tem que ter esse orçamento liberado para o pagamento do PIS/PASEP, que é o abono salarial, certo? Mas, por sorte, a repercussão foi muito negativa, principalmente entre a classe trabalhadora, e aí o Bolsonaro voltou atrás e disse que não iria mexer no PIS/PASEP. Quem acompanhou-me, quem me acompanhava pelo YouTube, lá no canal Vem com Lu, sabe muito bem dessa história. Eu, gente, tinha mais de 2.000, quando o meu canal passou para o Kleber Miranda, o Vem com Lu, eu tinha mais de 2.000 vídeos e muitos assuntos. Então vocês podem ter certeza que eu tenho tudo na memória. Tudo, tudo, tudo. Então eu posso falar aqui com muita garantindo para vocês que é tudo verdade. Mas enfim. Aí o Lula assumiu desde o dia 1º, né? O governo Lula, gente, ele não é a favor de liberação do FGTS. Ele não é a favor de empréstimo utilizando o FGTS. Ele não é a favor dessa modalidade, por quê? Para o governo Lula e para os ministros do Trabalho, o FGTS ele é um respaldo financeiro quando o trabalhador perde o emprego. Porque a ideia do FGTS, gente, sempre foi essa. Para quem não sabe, o FGTS foi criado no governo militar, se não estou enganado, com a ideia de respaldar o trabalhador, assim como o seguro-desemprego. Tudo isso que funciona muito bem, né? O trabalhador, quando é demitido sem justa causa, ele tem direito ao seguro-desemprego, se ele tiver elegível, claro, estiver dentro do período que ele tem direito, né? Se for o primeiro emprego, ele tem que ter pelo menos 12 meses de registro, dentro de 16 meses, enfim, 18 meses, né? Não lembro. Enfim, gente. Aí o governo Lula ele entrou com o intuito, já sabendo. Mas na campanha, para vocês terem uma ideia, não foi falado. O governo não falou que queria acabar ou que iria acabar com o saque aniversário. Não falou, ele evitou de tocar nesses temas, porque eram temas muito polêmicos. Só falavam de outros temas. Mas isso não, mas ou os canais no YouTube já imaginavam que isso poderia acontecer. E aí o governo Lula ele não é a favor porque, na opinião do governo do presidente Lula e dos seus ministros, o FGTS deve ser utilizado apenas na modalidade que já existe, que é o saque-rescisão. Quando o trabalhador é demitido sem justa causa, saca todo o valor e com uma multa de 40%. Hoje, gente, para vocês terem uma ideia, muita gente está sacando só a multa de 40%. Por quê? Porque aderiu ao saque aniversário, porque fez empréstimo. Então tem gente que está sacando só o valor. E aí tem gente que acabou se arrependendo, ou fazendo e achando que podia sacar. Então, não sei o que essas pessoas entendiam, né? Inclusive, eu vou continuar falando disso em um próximo vídeo. Então, o que o governo quer? Ele quer tirar o foco do FGTS. Então, ele não quer que o trabalhador use o FGTS como garantia no empréstimo. Certo? É para começar por aí. E aí o governo quer lançar o consignado, onde vai ser descontado em folha. Porém, gente, vamos lá. Se você fizer a diferença do empréstimo do FGTS, o trabalhador ele tá lá, ele tem 10 mil reais, ele conseguiu fazendo o empréstimo 6.500. Estou dando um exemplo. Só que ele não vai ter nenhuma dívida. Ele não vai ter nada porque vai ser descontado diretamente da conta dele do FGTS. Então ele não vai ter com que se preocupar, certo? Agora, essa modalidade que o governo quer lançar vai ser descontado todo mês no salário do trabalhador, certo? E vai ter um acordo direto com as instituições financeiras, enfim. Vai ser um pouco burocrático ou não. O que acontece é, esse trabalhador ele vai poder comprometer até 30% da renda no empréstimo. A parcela não vai poder ultrapassar 30%, certo? E aí, digamos, isso vai virar... Não vai, olha, não querendo ser pessimista, mas olha, pensem aqui comigo.
Trabalhador vai lá e pega um empréstimo consignado e aí ele vai descontar todo mês R$ 300. Ou R$ 600. Ele ganha 2.000, vai ter desconto de R$ 600, ele vai receber 1.400. E aí esse trabalhador já tem aí, tá perdendo, já tá comprometendo boa parte da renda dele, certo? Já está comprometendo. E aí esse trabalhador vai fazer outra dívida em outro banco para, enfim, gente, pode não ser uma boa ideia. Mas a proposta está aí. Vamos ver se vai sair. Eu, sinceramente, na minha opinião, já falei, o saque aniversário deveria ser mantido e também a nova modalidade também poderia vir, porque isso também seria uma nova opção para o trabalhador, já que vai ser descontado no salário dele. Então deveria ser uma opção o saque aniversário e o novo consignado, né? O que poderia também mudar alguma coisa para nesse período aí, que eu acho que já até pensaram, ao invés de ser 24 meses, apenas 12 meses. Então teria que pensar em mudar alguma coisa para facilitar a vida do trabalhador, né? Ou limitar também essas antecipações, porque agora tem banco que faz até 15 antecipações. Ainda falando do governo Lula, o abono salarial, muitos trabalhadores, ou os milhões de trabalhadores, acabaram se decepcionando porque achavam que o governo ia pagar dois de uma vez. Mas por quê? Porque houve um atraso no pagamento de um dos anos no governo Bolsonaro, e aí esses trabalhadores, um grupo recebeu atrasado. E até hoje está meio que atrasado. Muda-se as regras, muda-se a forma de pagar e aí as pessoas ficam meio que confusas, né? Mas enfim, na questão, no tocante do PIS, PASEP, o governo Lula ficou igual ao governo Bolsonaro. Para terminar assim, né? Sobre seguro-desemprego, gente, eu estou fazendo um resumo, no caso aqui, para os trabalhadores, tá, gente? Não estou aqui metendo pau, nem elogiando um, nem detonando o outro. Estou aqui explicando para que vocês entendam, né? Para quem me acompanha, eu estou acompanhando e depois eu vou fazer outro vídeo daqui no final do ano para continuar vendo como é que ficou. Mas a gente está há 1 ano e meio de governo Lula, certo? Então, o governo Lula sobre o seguro-desemprego não mudou muito, tá? As regras continuam as mesmas, a facilitar a mesma facilidade que no governo Bolsonaro, enfim. Mas agora vamos falar sobre a Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica Federal está deixando a desejar agora, nesses últimos tempos, uma com a mudança com o FGTS digital. Simplesmente foi mudada a data. Antes, o trabalhador conseguia visualizar o depósito do FGTS todo entre dia 7 e 10 de cada mês. Com o lançamento do FGTS digital em março, o governo mudou a data para o dia 20 e a forma de pagamento para as empresas é através do Pix. É mais rápido. Porém, gente, com essa mudança, tem acontecido muitos problemas no saque aniversário. O que nunca aconteceu no governo Bolsonaro tem acontecido no governo Lula e vocês não vão me deixar mentir. E detalhe, gente, não tem nada a ver com você é lulista ou você é bolsonarista. Nada a ver. O que eu estou aqui é colocando o vídeo, conteúdo para vocês, para que vocês entendam o que vem acontecendo e aí dar a opinião de vocês sobre o governo Lula e Bolsonaro também. Vocês acompanharam. Tem ou não tem razão sobre o que eu estou comparando? O que eu estou comparando é as dificuldades em algumas coisas que têm acontecido. Por exemplo, na Caixa Econômica Federal, atrasos no pagamento do saque aniversário. Coisa que nunca aconteceu, tem acontecido, mas fortemente em grande leva. Muitas pessoas mesmo, o pagamento não caía, demorou. Teve gente que chegou a demorar 20 dias para o FGTS, o saque aniversário, ser creditado, ou para a pessoa receber, ou até mais. Tem pessoas que teve o saldo bloqueado sem sequer ter feito adesão ao saque aniversário. Olha para vocês terem uma ideia, tudo isso por conta dessas mudanças, né, no sistema da Caixa. E também, gente,
O PIS, que tem muitos trabalhadores que também não receberam, então ficou igual ao governo Bolsonaro, né? Então, parece mais do mesmo. Então, no governo Bolsonaro, a gente teve muito atraso no pagamento do abono salarial. Muitos trabalhadores tiveram que fazer o recurso, abrir o recurso junto ao Ministério Público, ao MTE, para poder reaver o valor ou receber o que tem direito. E no governo Lula a mesma coisa, é o segundo pagamento do abono salarial. Inclusive nós temos uma parcela agora em julho e, né, não mudou muito, não mudou muito. Mas o que está pesando mais é em relação à Caixa Econômica Federal, que muito ruim. Olha, em relação ao FGTS, o saque aniversário, o sistema Caixa só tem piorado, muita falha, o aplicativo também, FGTS, tem falhado muito, então é preciso sinalizar. Uma outra coisa também que o governo Lula acabou, pelo jeito, é o empréstimo no Caixa Tem. Em 2021, o então presidente Jair Bolsonaro lançou o empréstimo no Caixa Tem. Em 2022, no ano eleitoral, o presidente da Caixa, com o ministro Paulo Guedes e o então presidente Jair Bolsonaro, fizeram o lançamento do Sim Digital, que era um empréstimo de até R$ 1.000 dentro do aplicativo Caixa Tem. Muita gente fez, muita gente se endividou, muitos que fizeram 80% não pagaram, né? Então causando aí um grande problema para a gestão Lula. Exatamente, que teve que resolver e aí eles acabaram não seguindo com o empréstimo, tá? Então tudo isso tem que... Mas por que acabou o empréstimo no Caixa Tem? Porque, pelo que eu entendi, que eu vi uma reportagem, de cada 10, 8 não pagaram o empréstimo do FGTS. E esses recursos e existe um fundo que foi criado na época para cobrir. Então é um prejuízo para os cofres públicos. Então, e muita inadimplência. Então o Caixa Tem esse empréstimo, causou muita inadimplência, então o governo Lula acabou tendo que cancelar provisoriamente. Deve lançar aí um outro nome, já foi lançado, né? É o Acredita, não sei se tem a ver. Mas enfim, o que eu quero dizer para vocês é: cada governo tem a maneira de governar, nunca vai ser igual, principalmente se for esquerda. Essa transição de direita para esquerda, depois de esquerda para direita, é sempre muitas trocas, né? Então, vocês sabem que aconteceu isso no governo, o governo Dilma para o Temer. Foi uma mudança radical depois do governo Temer para o governo Bolsonaro para o governo Lula. E aí o trabalhador que fica no meio disso tudo, né? Então você, trabalhador, tem que ficar atento aos seus direitos e ficar atento aí ao seu FGTS, ao PIS, ao saque aniversário, a empréstimos que venha a ser lançado. E aí eu quero comentários de vocês. Como é que está sendo para você, trabalhador, o governo Lula? Você se decepcionou, não se decepcionou? Esperava mais ou menos? Enfim, quero aqui o comentário. O canal do Lu, que é do povo brasileiro, é para isso. Para a gente trocar ideias, para a gente falar de assuntos como esse, de muito mais temas. Mas calma, em breve eu farei um novo panorama, mas com mais detalhes. Eu quis falar sobre esses que tá aí. Até agora, a gente está com 1 ano e meio. E a promessa desde 4 de janeiro de 2023 era acabar com o saque aniversário. Foi a promessa do ministro Luiz Marinho, que até hoje ele não conseguiu, de fato, acabar com a modalidade. Muitos, são cerca de 35 milhões de trabalhadores que fizeram a adesão. Muitos são a favor do fim da modalidade e muitos são a favor da manutenção, da continuação da modalidade de saque aniversário. Modalidade que divide opiniões. O empréstimo, pior ainda. Muitos se arrependem de ter feito empréstimo ou dizem a mesma coisa. Estou usando do meu dinheiro para fazer empréstimo. Não é brincadeira. Então são vários comentários. E aqui vai chover comentário, eu tenho certeza, quando eu falo disso, né? Então, quero saber seu comentário de algum desses assuntos que eu falei, se é que você viu o vídeo todo, né? Porque é um pouco extenso. Aí, Lu, você fala demais.
Bom, falo demais. Eu estou aqui para pedir para você se inscrever. Logo, logo, a nossa comunidade está crescendo muito, graças a Deus. E a gente vai ter muitos e muitos assuntos, podem ter certeza. FGTS, PIS, seguro-desemprego, abono salarial, empréstimo do FGTS, a antecipação do saque aniversário, o fim do saque aniversário, a nova modalidade do consignado. Do que você quer ouvir? Do que você quer saber? Fica aqui comigo. Vem com o Lu, aqui no canal do Lu. Não esqueça que é do povo brasileiro. Deixe seu like, se inscreva, participe, comente e lembre-se, compartilhe. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.